Sejam todos bem-vindos à Jornada Pedagógica de Educação Inclusiva. Meu nome é Atelaine, faço parte da equipe de sala de leitura da Gerência de Educação da 7ª CRE. Hoje teremos um café literário sobre literatura e inclusão com as professoras e escritoras Michele Isaac Ferreira e Silvia Castro. Vou pedir que vocês se apresentem e após as apresentações iniciaremos o nosso bate-papo. Olá, eu sou a professora Silvia Castro, eu sou regente de sala de leitura polo da Escola Municipal Professora Dila Silvia de Sá. Eu sou formada em Letras, Português e Literatura, com especialização em Literatura Infanto-Juvenil. E eu trabalhei durante 6 anos numa escola especial. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, a minha prática, como foi estar numa escola especial, com sala de leitura, trabalhando em literatura. Olá, eu sou a professora Michele Isaac Ferreira, trabalho na sala de recursos da Escola Municipal Júlio Verne. Sou formada em Letras, Português e Espanhol, pós-graduada em Língua Portuguesa e cursando pós-graduação de Neuropsicopedagogia. Espero que possamos ter um bate-papo muito proveitoso sobre inclusão e literatura. Muito obrigada, Michele e Silvia, por terem aceitado o convite de participar desse café literário sobre literatura e inclusão. Então, iniciando essa nossa conversa sobre literatura e inclusão, e sabendo que você enfrenta desafios diários na sala de recurso, como que a literatura ela pode auxiliar nesse caminho, nesse desafio que é trabalhar com educação inclusiva? Então, a literatura por si só, ela já nos ajuda no desenvolvimento amplo da criança. Só do ato da criança ler uma história ou ouvir uma história, ela já está desenvolvendo a imaginação, a criatividade, enriquecendo seu vocabulário, enriquecendo a sua escrita. E a literatura, especificamente para a educação especial, ajuda ainda mais, porque os nossos alunos eles tendem, na sua maioria, a ter uma dificuldade de se projetar em algo imaginário, ter uma dificuldade de entender expressões, e a literatura ela pode nos enriquecer muito nesse trabalho, de ajudar o aluno a conseguir alcançar esses objetivos do irreal, de se colocar no lugar do outro, que o aluno da educação especial ele tende a ter muita dificuldade nesses aspectos, e a literatura tem me ajudado muito nisso. Fora, claro, que a literatura, além desses aspectos que só de ouvir e ler uma história já desenvolve, ele é muito rico em diferentes aspectos e áreas do conhecimento que a gente pode trabalhar em sala de aula. O professor, quando ele pega um livro para ler, ele não lê só e imagina a história, ele já começa a idealizar o que ele pode trabalhar com aquele livro. Nossa, essa parte aqui dá para trabalhar matemática. Nossa, essa parte aqui eu posso trabalhar português, adjetivos. O que eu posso pedir para o meu aluno identificar nessa história? Então, o livro ele tem que ser um recurso para trabalhar com a inclusão, porque através do livro eu posso trabalhar todas as áreas do conhecimento. E na sala de recursos, falando propriamente, por ser um trabalho mais individualizado, eu posso esmiuçar melhor esse livro do que numa sala de aula com uma turma toda. É mais difícil da gente fazer esse trabalho. Já na sala de recursos, por ser um trabalho mais individualizado, eu posso explorar N opções com esse livro. Depois eu até queria dar 3 sugestões de atividades que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos maiores, que já estão na fase da escrita, na fase da produção textual, que são 3 atividades que eu gosto muito de explorar. E você, Silvia, nessa perspectiva da sala de leitura, de ter trabalhado numa escola especial, como é que foi essa sua experiência? Interessante nesse diálogo é que a gente até traz um posicionamento um pouco diferente da Michele, porque nós, enquanto sala de leitura, a gente trabalha também o ler pela leitura, a ludicidade. Então, quando a gente traz um livro, a gente traz simplesmente porque é bom, simplesmente porque faz a gente viajar, simplesmente porque forma o pensamento. Minha experiência na escola especial Maria Terezinha, que eu fiquei 6 anos, era essa. A literatura lá era o pontapé inicial para abrir um caminho para que a gente pudesse ter essa conversa, esse diálogo com as crianças.
Porque a gente, como professor natural, a gente vem para o diálogo com a criança com a receita do bolo, né? E, na verdade, o que a gente sentia na escola especial é que a gente precisava ouvir deles para poder chegar até eles, né? O que eles precisavam, como eles se sentiam, como era falar com eles. E aí a literatura era como se fosse um barco que ia chegando, singrando lá devagarinho, até chegar naquele ponto onde a gente pudesse conhecer, entender que para uma criança era mais interessante uma canção, um texto cantado, que para uma outra criança era mais interessante um texto que tivesse mais onomatopeias, para uma outra criança era mais interessante uma história de aventura ou uma história de fantasmas, porque a gente sentia a reação deles, né? Então a literatura era como se fosse uma busca, era um ponto de partida para esse diálogo. Até estava lembrando, quando a Michele falou, do Manuel de Barros, né? Que ele fala do desler. Né? Então, quando a gente busca no Manuel de Barros, a gente encontra muito dessas chaves. Então, para mim, quando eu encontrava essas crianças, é como se eles fossem portas fechadas. E a literatura era a chave para a gente tentar abrir um pouquinho dessas portas fechadas. E aí os outros professores que estavam na escola, eles se aproveitavam dessa situação e eles vinham com atividades, né? Sempre tentando buscar essa sensibilidade, porque a gente nunca pode esquecer que literatura é arte a arte da palavra. E a arte, ela sempre toca de alguma forma, né? E aí a gente lembra também a Ana Maria Machado, que ela sempre fala, né? Que ler é como se a gente encontrasse um namorado. Tem aquele namorado que a gente gosta, e tem aquele namorado que a gente não gosta, que a gente deixa pra lá e tenta um outro namorado. Então, acho que isso tudo se conjuga para que a gente possa dar voz a essa criança. E a literatura é voz, então são vozes que vão se encontrar. Então, é um trabalho muito bonito e sempre um trabalho de cooperação. Eu acho que isso é muito importante que se diga. Essa criança, ela precisa de todos juntos. Né? Então é a sala de leitura, junto com a sala de recursos, junto com o professor, tentando juntos ouvir, né? Que a gente fala, mas até que ponto a gente ouve. Né? Então foi um trabalho assim que mudou a minha vida, mesmo eu não estando lá. É um trabalho que eu nunca vou esquecer, porque na verdade eu fui impactada por esse trabalho na minha vida. E espero ter contribuído de alguma forma para eles. Né? Até hoje eu tenho contato com alguns pais, né? Alguns professores, e a gente sempre senta com a direção, a gente sempre senta e lembra de tantos momentos ricos, tanta coisa bonita que a gente conseguiu encontrar nessa viagem que a gente fez, que a gente faz todo dia, quando a gente consegue perceber o outro. Né? Bastante interessante, né, essas duas visões, né, sobre como a literatura ela vem sendo trabalhada, né, nessa classe, né, na educação especial, a visão da sala de recursos, a visão da sala de leitura. Então eu queria que vocês dissessem, né, com relação aos alunos, né, que vocês atendiam, como que era a recepção deles com relação a esse trabalho da leitura? Que resposta? Tinham alunos que vocês achavam que não davam respostas nenhuma? Ou não? Vocês sentiam que até mesmo aqueles que vocês aparentemente pareciam que não tinham reação, mas vocês sempre tinham alguma percepção, um olhar, um gesto de que eles realmente estavam absorvendo aquela leitura, estava sendo importante para eles? Trazendo para a minha realidade da sala de recursos, essa pergunta é até interessante, porque, como a Silvia falou, como mesmo a Silvia falou, eu vejo muito assim mesmo, que a literatura ela abre aquela porta fechada. Porque às vezes eu recebo meu aluno que ele está com uma dificuldade de entender determinado conteúdo. E eu, na função de sala de recursos, eu preciso elaborar estratégias e adaptações que os ajude a chegar a desenvolver aquela habilidade ou alcançar aquele entendimento. E a literatura, ela abre essa porta. Às vezes o aluno ele chega muito fechado para eu conseguir inserir esse conteúdo. E aí quando eu começo com uma história, ou com um livro, essa porta se abre, porque desperta o interesse. O livro, ele desperta o interesse, a curiosidade, então o aluno ele se abre para aquilo.
Então eu começo com aquela história, o aluno se abre para eu poder depois inserir aquele conteúdo ou atingir aquele objetivo que na realidade eu tenho ali com ele, aquela estratégia. E a literatura, ela faz isso, ela faz essa mágica. Muito interessante. Eu tenho tido muitos bons resultados usando essa estratégia, usando esse recurso do livro. A literatura, né? Também eu vou acrescentar a literatura oral, também ela tem esse poder do encantamento. Então, na escola especial, a literatura, e eu acrescento a literatura oral, ela tem esse poder do encantamento, né? Então, assim, muitas experiências eu vivi na escola especial e é importante que a gente diga, e a gente precisa renovar o nosso olhar, que essas conquistas, para alguns, pode parecer pequena. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Mas lá na escola a gente vibrava com todas as conquistas. Então, por exemplo, quando a gente lia um texto de imagens, por exemplo, que falava sobre peixes, e aí a professora de educação física trazia um aquário que era assim, no concreto, e a gente partia de toda uma ludicidade e chegava numa concretude, e um aluno autista conseguia simplesmente focar por um minuto que fosse, aquilo era uma festa para a escola. Então é isso que eu acho assim, que a gente não pode deixar de falar, e a gente não pode esquecer, a gente tem que sempre falar que é possível. Não é uma coisa mágica, mas é ao mesmo tempo uma coisa concreta, né? Essa é a importância da literatura, tanto na educação especial, quanto na educação de modo geral. É como o Antônio Cândido fala, né? Que a literatura ela tem que estar junto com arroz, com feijão, né? Ela é essencial, ela é fundamental na vida de todo mundo, ela é um direito, né? A gente não pode deixar que esse direito evapore. E na educação especial eu vivi situações assim muito fortes nesse sentido. Por exemplo, a gente fazia uma gravação de uma história para um menino cadeirante que tinha várias questões, e aí um dia a gente abriu o computador e eu estava contando a história num computador e ele sentado ter uma reação de cantar do jeito dele, de interagir com a história do jeito dele, e isso é impressionante. Então a gente pode achar que ele não está entendendo, que ele não está tendo interação com aquela história, mas a sensibilidade, ela tem caminhos que ninguém pode conhecer, dizer que sim ou que não. E a literatura, ela aporta de um jeito que, às vezes, naquele momento, você vai dizer assim, que não entendeu, que não chegou, mas ela chega. Pode não chegar naquela hora, pode chegar daqui a 2 anos, pode chegar quando você, sei lá quando, né? Mas ela chega de alguma forma, né? Ela toca, porque ela é arte, a gente não pode deixar de lembrar. Ela é arte, a função é uma função em si mesma. E a arte, ela acontece, né? Ela é voz. Bom, estamos chegando ao final do nosso café literário, né? Mas trazendo essas contribuições e essas falas tão potentes, né? Da professora Michele, com a sua experiência na sala de recursos, da professora Silvia, com a sua experiência na sala de leitura, da escola especial. E agora eu deixo então para que vocês falem o que vocês quiserem, para que vocês se despeçam, deixem uma mensagem, tá? Então a fala agora é com vocês. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço de fala, que eu acho que a educação especial muitas das vezes fica à margem, fica escondida, e a gente precisa dar visibilidade à educação especial. E eu sou muito grata por esse convite, justamente por isso, para falar de 2 coisas, 2 assuntos importantíssimos, que é a literatura e a educação especial. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Olha, eu também queria agradecer, estou com a Michele, né? Eu acho que são assuntos que a gente não pode passar por cima. Inclusão, educação especial e literatura. São assuntos que têm que estar sempre em voga. A gente não pode esquecer. E essas crianças, elas precisam de um debate sério. Elas precisam de leis, né? Elas precisam de tudo do melhor. Não só essas, como todas as crianças. A nossa luta é pelas crianças. E a literatura, ela faz esse abraço, né? Eu não canso de dizer, são vozes, né? A criança às vezes não, ela precisa dizer
E às vezes ela não tem repertório, ela tem coisas a dizer, mas ela não sabe. E aí quando ela lê um texto, quando alguém lê para ela entende o que está dentro dela. Eu vou contar uma história assim simples, por exemplo, na escola especial que eu vivi, que tinha uma menina, uma aluna, que ela sempre que eu ia contar a história, ela levantava, ela era uma criança especial, ia para o fundo da sala e ficava andando de um lado para o outro, batendo nas pernas e gritando. Aquilo no princípio assusta, né? Você fala, poxa, e eu ficava pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou contando essa história? Não tem sentido. Só que um dia eu entrei, a gente sempre contava a história num espaço do refeitório, que era, a escola era pequena e tudo. E um dia eu entrei e ela estava comendo, eu entrei para pegar uma bolsa, não ia contar a história. Só que quando eu entrei, ela começou a andar de um lado para o outro, gritando, e eu não contei a história, porque eu estava distraída e eu também não tinha ido lá para contar a história. E ela foi entrando, ela foi ficando nervosa, começando a gritar, eu parei, todo mundo, ninguém sabia o que fazer. Aí a mãe dela falou, Silvia, conta uma história. Aí eu comecei a contar, aí ela foi para o lugar dela, começou a andar de um lado para o outro, batendo as mãos nas pernas, como ela fazia, e gritando. Então a gente entendeu que aquele era o jeito dela de contar a história, de ouvir a história. Então quem sou eu para dizer que o outro não é importante, ou que o outro não ouve a história, ou que ele não pode estar junto com os outros ouvindo uma história? Quem sou eu? Então aquilo para mim foi uma grande lição e eu levo isso comigo e eu estou compartilhando isso com vocês, para que vocês também levem com vocês a importância de todos que trabalham com inclusão, com educação especial. Eu agradeço muito de estar podendo estar aqui compartilhando essa história para que a gente seja também vozes que se repitam e que continuem aí lutando por todas essas crianças, de um modo geral. Aproveitando o gancho da sua fala, a gente tem que deixar bem claro também que a literatura, como você mesmo disse, nesse momento todos eles são iguais. Todos ali estão naquele momento ouvindo uma história, aprendendo alguma coisa, sentindo alguma coisa. E a literatura, além disso, ela é uma arma de inclusão, um recurso de inclusão dentro da escola. Porque tem tantos livros que abordam esse tema, que mostram que o diferente é normal, que aquele diferente pode conseguir, que aquele diferente pode vencer. E quando a gente pega um livro desse e leva para a escola como um todo, a gente está fazendo um ato de inclusão, mostrando para as outras crianças que a inclusão existe, que aquela criança é capaz, que aquela criança pode e que as diferenças existem para serem respeitadas. E até para a comunidade escolar, né? Exatamente. Para passar o espaço até da escola. Isso, a gente tem que usar não só para atingir aquele aluno incluído, mas para atingir a escola como um todo e gerar a inclusão. Muito obrigada. Obrigada.